Gravação, pronto. Iniciada a gravação, eu agradeço a presença de todos, declaro aberta a sessão. Nós vamos ter sessão da primeira Câmara Criminal aqui no Tribunal de Pernambuco, com a composição inicial de um processo que eu estou vinculado juntamente com o desembargador Fausto e o desembargador Honório. É o 32 da pauta, é um agravo de execução em que Sua Excelência o desembargador Honório deu provimento ao agravo e eu pedi vista, aguardou o voto, vista o desembargador Fausto. E eu estou acompanhando o voto de Sua Excelência o desembargador Honório. Já lancei o voto de forma antecipada, estou acompanhando o voto. E colho o voto do desembargador Também Fausto. acompanho. Então, a unanimidade deu-se provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Com isso, o desembargador Fausto fica liberado para, se quiser se ausentar da sessão, se ausentar, se não, pode continuar. Desembargador Mauro, só uma sugestão. Porque há um outro processo, o desembargador Fausto está vinculado, o processo físico. Esse fica adiado, desembargador Fausto? Sim, eu trarei oportunamente. Para a próxima pauta ou oportunamente? Oportunamente. Tá certo, ok. Oportunamente pode ser até na próxima pauta, mas é oportunamente. É só questão de prazo para... Porque se for na próxima sessão, não precisa intimar. Não, eu aviso com antecedência para que sejam intimadas as partes. Ok, senhor vice-presidente. Obrigado, desembargador Fausto. Uma boa tarde a todos. Eu peço permissão para me retirar, Dimador. Boa tarde, amigo. Um abraço. Permissão. Um abração. Até mais. mais. Um abraço. E os demais que eu participo, juntamente com a composição do desembargador Evandro, do desembargador Honório, é o 28, 29, 30 e 31. Eu estou pedindo mais uma vez, né, ao relator e estou acompanhando o revisor. É aquela questão da compensação da atenuante com agravante, que eu tinha um posicionamento firmado anteriormente, o STJ consolidou praticamente um posicionamento, e aí eu alterei meu posicionamento. E na sessão da sessão criminal, nós tivemos um debate sobre isso, em que o Supremo tem um entendimento diferente. Mas como eu estava decidindo, e estou decidindo ainda numa linha lá na segunda Câmara, eu não quero aqui refluir também, e quero dizer sempre que isso não quer dizer que na sessão criminal a gente não possa ter um posicionamento diferente sem que haja contradição no julgado. Tipo, na sessão criminal nós estaremos a julgar processo já transitado em julgado. Então, eventualmente, se lá no passado foi decidido de uma forma, a gente não pode estar fazendo a mesma coisa que a gente faz numa revisão, numa apelação. Mas isso é uma discussão paralela aqui, não vou entrar nesse mérito. Então, eu vou anunciar o resultado do julgamento do 28, 29, 30 e 31. Pode anunciar por maioria, vencido o relator, deu-se provimento aos apelos nos termos do voto do revisor. E lavará os acordos, não é isso, presidente? Que lavrará os acordos. Tá? Agradeço. Então, eu peço agora, quem pede permissão para se ausentar sou eu, e vou deixar a Câmara com a composição originária do desembargador Honório, do desembargador Viana, do desembargador André e o desembargador Evandro ainda presente para julgamento de alguns processos. Tá? Muito obrigado. Desembargador Mauro, no caso, transmita a presidência para o desembargador Evandro para julgar os processos que ele está vinculado. Pois não, então o desembargador Evandro pode assumir a presidência, julga esses e depois fica a composição originária da Câmara. Tá? Muito obrigado, agradeço. Um abraço, desembargador Mauro. Agradeço, desembargador Mauro. Até a próxima vez. Um abraço, desembargador Mauro. Um abraço, André. Pronto, então, em face dos julgamentos já ocorridos, os próximos processos da pauta que serão chamados é do 1 ao 9 da pauta. Todos esses processos, a composição será minha, o desembargador Honório e o desembargador André Rosa, porque o desembargador Viana veio a me substituir depois que eu saí da Câmara, não é isso, desembargador Viana? Perfeitamente. Exato. Então, como é a minha primeira sessão com o desembargador André Rosa, minhas boas-vindas novamente, foi offline, agora online. Um enorme prazer, desembargador André, estar aqui com Vossa Excelência e que, mesmo eu tendo saído, eu virei aqui
mas algumas vezes, para alguns processos aqui, fiquei vinculado e desejo muito sucesso, Vossa Excelência. Com certeza, o que já conhecemos de Vossa Excelência será muito produtivo e engrandecedor para a primeira Câmara, a presença de Vossa Excelência aqui. Desembargador, se o senhor me permite, eu só queria registrar nesse primeiro momento o meu agradecimento e a minha honra de participar dessa ínclita Câmara. Tenham certeza absoluta, já disse isso ontem ao desembargador Honório, que estou aprendendo, vou aprender muito com os senhores, com toda a humildade, porque assim é que nós construímos o nosso conhecimento. Eu tenho, repito, a honra de participar de uma Câmara tão querida, de pessoas tão queridas e tão capazes e competentes, e peço ajuda aos senhores assim que necessitar, vão socorrer-me dos vossos gabinetes para que me ajudem um pouco nessa missão, que eu tenho certeza que vai ser muito produtiva para nós todos. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Eu saindo, né, Vossa Excelência, quando em companhia de Desembargador Honório e Desembargador Viana, que são outros dois grandes desembargadores, o conhecimento deles são muito vastos, né, e a experiência só vai engrandecer a primeira Câmara. Essa primeira Câmara vai ficar, com certeza, com os três excelentes desembargadores e só tem a ganhar os jurisdicionados, né? Com certeza. Desembargador Honório pediu a palavra. Obrigado, padre. Senhor presidente, eu queria me associar a Vossa Excelência nessas felicitações ao desembargador André. Já tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, dar meus parabéns, dizer da nossa alegria, digo isso no plural, porque sei que o desembargador Viana também é nesse mesmo sentido, da nossa alegria de recebê-lo aqui. Vossa Excelência é muito bem-vindo aqui, tá? Tenho certeza que Vossa Excelência vai abrilhantar esta primeira Câmara Criminal. Muito bem-vindo, Vossa Excelência. Estamos nos gabinetes à disposição de Vossa Excelência, eventualmente até para alguma informação que Vossa Excelência esteja a precisar, porque, no mais, Vossa Excelência é muito qualificada, não vai precisar de muito mais, não. Seja muito bem-vindo. De minha parte também, desembargador André, eu como você, eu também estou neófito aqui nessa turma, né? Basicamente, você não está isolado no sentido do aprendizado, eu também estou aqui para, ao seu lado, aprendermos juntos. E seja muito bem-vindo aqui e acredito que esses nossos encontros serão muito profícuos. Muito obrigado, desembargador Luiz. Muito obrigado, desembargador Honório. Então, voltando à pauta, eu vou chamar primeiramente o quinto, porque é o que está com sustentação oral solicitado pelo advogado, segundo a secretaria nos informou. Eu vou abrir aqui para poder fazer a verificação. Ô, Ibson, qual o nome do advogado que vai fazer a sustentação oral? Ele está presente? Caio Gurgel, Excelência. Caio Gurgel. Pronto. Estou presente, Excelências. Pronto. É uma apelação criminal, isso. Pronto, Isso. doutora Andrea Carla, eu já tinha dado boa tarde inicialmente, offline, mas online aqui fica o meu prazer de rever Vossa Excelência também. Boa tarde. Doutor Evandro, me tira uma dúvida. Nós não estamos ouvindo bem. Eita, está ouvindo agora? Melhorou. Não? Melhorou. Qual a composição definitiva da Câmara? Continua muito baixo, doutor André. Eu compreendi a dúvida dela. Doutor André, vão ser julgados primeiramente os 9 primeiros da pauta. E como eu estou vinculado a esses 9 processos, a composição será eu, desembargador Honório e desembargador André Rosa, porque desembargador Viana veio a me substituir, não é? Então, eu vou chamar os 9 primeiros da pauta e, em seguida, eu passarei a presidência ao desembargador Honório, não é isso, desembargador Honório? Isso. Mas a composição definitiva, qual é? Não só para hoje. Não, a originária da primeira Câmara a e a que seguirá depois de mim, que é desembargador Honório
né? Desembargador Viana e desembargador André Rosa. Ah, então doutor. Certo, tá falando para hoje, não é isso? Para hoje, o desembargador Fausto veio para um vinculado a ele, o desembargador Mauro veio para 4 vinculados a ele, e eu estou aqui Ok. para 9 vinculados a mim. Mas doutor Fausto continua na Câmara? Não, Ele é vice-presidente, ele está dispensado, Ah, vai eu estar tive um exercendo a pouco out. vice-presidência. É só Eu para estou processo meio que realmente surpreendida. está em andamento com o vínculo dele. mas, Não sabia, não. Tô out. mas presidente Evandro, Vossa Excelência vai ficar vinculado durante algum tempo aqui. Tem vários processos que Vossa Excelência está vinculado. É Então, verdade. doutora Andréa Carla, desembargador Evandro vai continuar aqui durante algum tempo, porque ele tem processo que ele Eu está não vinculado. sabia nem que ele tinha ido para outra. Eu não sabia. Foi, ele pediu remoção para a segunda. Eu não Para a sabia. segunda, Para a segunda. Eu estou um Ok? pouco out, como eu falei. Pronto, agora está atualizada. Senti sua falta, viu? Cris, eu também. Desde que você é do Ministério Público, né, foi muito boa a nossa convivência, e agora aqui, muito boa também, né? Mas estaremos aqui em outras oportunidades, viu? Terei vinculado, estou com vinculação em vários outros processos ainda. Abraço a você e bem-vindo a todos os demais, inclusive a doutor Honório, que eu não tive a oportunidade. Uhum. Desembargador, comigo já teve, doutor André, assim. Mas eu não falei, não externei minha alegria. Sim, muito obrigado, é recíproco. Bom, então, seguindo, eu vou pegar aqui o quinto, estou abrindo a pauta agora. Chamo primeiramente o quinto da pauta. O quinto da pauta deixa eu verificar aqui, é uma apelação criminal. A numeração dele é 85, dígito 68 de 2023, 817 51 30. O polo ativo Cláudio Marcelo Barbosa Gomes Viana, Henrique Borges Machado e outro, e polo passivo Ministério Público. Eu sou o relator, revisor desembargador Honório Gomes do Rego, procurador Dr. Gilson Roberto de Melo Barbosa. Então, o presente advogado que fará a sustentação oral, doutor Caio Gurgel, indago a Sua Excelência se faz questão da leitura do relatório ou dispensa. Dispensa, Excelência. Pronto, agradecendo, doutor Caio, dispensado o relatório, Vossa Excelência tem 15 minutos para sustentação oral. Peço que Vossa Excelência decline seu nome ou OAB para fim de registro. E o paciente é quem defende. Com a palavra. Caio Guerra Gugel, OAB Bahia 36986, e o paciente é Cláudio Marcelo Barbosa Gomes Viana. Pois não, 15 minutos, doutor Caio. Obrigado, Excelência. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o relator desse mandamos, o desembargador Evandro Magalhães, também os demais membros da turma, a douta Procuradora de Justiça e aos serventuários e colegas que porventura acompanhem essa sessão virtual. Excelências, o caso que a gente traz hoje a este plenário virtual é uma situação que envolve uma condenação por tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma de fogo. O apelo se resignou com alguns pontos da sentença e eu vou aqui, em poucos minutos, para não tomar o tempo de Vossas Excelências, tentar traduzir aqui em palavras. O primeiro ponto, Excelências, ainda em sede preliminar, que esta defesa sustentou, é uma preliminar de cerceamento de defesa. Por qual motivo? Como bem pontuado aí nas razões da apelação, a defesa, já em sede de defesa preliminar, né, já que estamos falando do rito da lei de drogas, pediu perícia em um vídeo. Né? Do que se tratava esse vídeo, para que Vossas Excelências entendam? Era um vídeo que foi filmado por algum cinegrafista amador que estava na localidade e filmou a operação da polícia que surpreendeu o suposto traficante, o paciente aqui desta apelação.
Esse vídeo chegou ao meu conhecimento através da própria família do então acusado, e eu pedi uma perícia porque passava nesse vídeo o acusado e, na opinião da defesa, a forma que ele passou do lado dos policiais contradizia a própria versão da polícia, certo? Ocorre que o magistrado, no seu despacho posterior à defesa preliminar, não se manifestou sobre esse requerimento da defesa. Em sede de audiência de instrução, foi reiterado o pedido e, mais uma vez, negado expressamente, dessa vez, pelo magistrado. Foi também reiterado em sede de alegações finais, como preliminar, foi uma alegação final oral, já foi trazido como cerceamento de defesa em preliminar essa situação, e mesmo assim a perícia não foi realizada. E nesse sentido, excelências, entende a defesa que houve sim um flagrante cerceamento de defesa, além de ter havido também a perda de uma chance probatória, tese esta que tem sido acolhida nos tribunais superiores. Vale dizer, foi retirado do acusado, do apelante, a possibilidade de produzir uma prova que interferiria no julgamento do caso. Nesse sentido, foi requerida em sede preliminar a nulidade da audiência de instrução como medida de justiça. Ainda em sede preliminar, tratou a defesa da violação ao sistema acusatório. Por qual motivo? O magistrado, além de indeferir a perícia, conforme narrado anteriormente, ele se apropriou da produção probatória, o que é violado, o que viola, melhor dizendo, o sistema acusatório. O magistrado de ofício fez uma acariação entre o policial, que seria a testemunha principal desse processo, e o réu. É de saber, excelências, que é permitido que assim o faça. O Código de Processo Penal permite que o magistrado faça uma acariação de ofício. Ocorre que isso é uma violação ao sistema acusatório, já que, nesse sistema, ao magistrado cabe julgar e não produzir prova. A prova, como se sabe, deve ser de competência das partes, vale dizer, o Ministério Público e a defesa. Então, nesse ponto, também entende a defesa que houve uma violação ao sistema acusatório e foi requerida também a nulidade dessa prova, a cariação, que foi, inclusive, um dos fundamentos que sustentou a sentença à hora combatida. Passando ao mérito, excelências, a defesa entende que houve uma condenação ao arrepio de provas. Faltava prova para condenar o acusado, o senhor Cláudio. Por quê, excelências? Como se sabe, os tribunais superiores, notadamente o STJ, têm combatido decisões que se sustentam exclusivamente na palavra de policiais, como é o caso aqui em tela. Notadamente, excelências, quando a palavra desse policial, que é isolada no caso dos autos, está em contradição com outras provas produzidas nos autos. Ora, além do policial Antônio, que foi a testemunha principal, onde o magistrado fundamentou a sua decisão, outros 2 policiais foram ouvidos, ambos disseram que não participaram da prisão porque estavam fazendo contenção, estavam em outro local. Para que vossas excelências entendam, essa prisão ocorreu na Ilha do Fogo, que é uma ilha que fica entre a cidade de Juazeiro e Petrolina, e um policial disse que avistou supostamente o acusado dispensando a droga e a arma, foi este policial. Ocorre, excelências, que a própria versão dele, independente do desencontro com as demais provas, é uma versão que não se pode acreditar. Por qual motivo? Segundo o policial, o acusado estava na beira do rio, em uma pedra, e quando avistou a polícia, que estava a cerca de 5 metros, palavra do policial, ele teria dispensado essa droga, essa arma. Mas, para o meu espanto, ele disse que essa droga, essa arma foi dispensada a cerca de 1 metro dele na própria pedra. Ora, o próprio policial diz que o sujeito estava na beira do Rio São Francisco. Então, fica a pergunta, por que ele não dispensou dentro do rio, mas sim do lado dele? Uma interrogação que ficou, excelências. Mas isso não é só.
Embora essa versão não encontre nenhuma verossimilhança, inclusive foi demonstrado, voltando à questão da perícia, para todos os policiais o vídeo que foi acostado nos autos, e todos eles confirmaram que aquele vídeo era do dia da operação, porque aparecia um helicóptero da Polícia Militar que naquele dia participou da operação, o que reforça, inclusive, a necessidade da perícia no vídeo. Mas, além dessa falta de verossimilhança na versão do policial, teve uma outra testemunha, excelências, que foi ouvida, me falta o nome dela aqui agora, mas eu vou... É a Graziele. Essa menina não é policial e ela apareceu no processo na seguinte circunstância. Além da droga e a arma, os policiais apreenderam 4 telefones celulares, alegando que todos eles eram do acusado. Ocorre que a senhora Graziele, ao ver a notícia da prisão em um blog aqui da cidade, identificou que um dos celulares apreendidos era dela. E então ela procurou a polícia para que esse aparelho fosse devolvido, o que foi feito pela polícia. E então reduziram a termo o que ela disse lá em delegacia e o Ministério Público acabou arrolando ela para ser ouvida em instrução. É bem verdade que o Ministério Público desistiu da testemunha, mas a defesa insistiu. E quando essa moça foi ouvida, uma pessoa que não tem nenhuma ligação com o acusado, não é policial, não é parente do acusado, não tem nada a ver, ela só estava no momento da prisão, ela diz que estava no mesmo local onde o policial disse que prendeu o senhor Cláudio e que não viu o senhor Cláudio nesse dia, nesse local. Confirma, inclusive, que conhece ele de vista, porque já ouviu em outras vezes na ilha, mas que nesse dia, lá onde a polícia viu, ele não estava. E aí eu volto para o vídeo. O vídeo demonstra claramente que o paciente estava em outro local da ilha e não no local onde a polícia supostamente teria lhe prendido. Outro ponto que chama atenção é que nessa operação, e isso foi dito também pela Graziele, veio um helicóptero, inicialmente, sobrevoando a ilha. E diz a própria Graziele, também o acusado em seu termo de interrogatório, que nesse momento, pessoas que possivelmente têm alguma relação com o tráfico de drogas fugiram, nadando de barco, de várias situações, e que quando a polícia de fato chegou à ilha, os supostos traficantes lá não estavam mais. E aí foi onde prenderam o senhor Cláudio e acharam essa droga, essa arma e colocaram para que ele fosse o titular da droga, o que ele negou desde o início, desde a sua ouvida em sede de inquérito policial. Então, excelências, o que se tem é uma condenação baseada exclusivamente no depoimento de um policial, que é contradizente com os demais policiais, com a testemunha que não é policial, a senhora Graziele, e, além disso, a prova que poderia, de fato, tirar toda a dúvida, o juiz indeferiu, que era justamente a perícia do vidro. E, excelências, um ponto tem que ser chamado a atenção. Todos nós aqui sabemos que a dúvida no processo penal, ela favorece o acusado. Então, se eu tenho uma divergência entre testemunhas, se eu tenho uma divergência entre uma testemunha e o acusado, essa dúvida deve ser resolvida em favor do acusado e não o contrário. E é por isso que esta defesa também impugnou a acariação realizada pelo magistrado. Ora, se o próprio magistrado realizou a acariação, é porque ele estava em dúvida. E a dúvida, como dito, favorece o acusado e não ao contrário. Então, excelências, o pedido no mérito é de absolvição por falta de provas. Caso vossas excelências não entendam dessa forma, e aqui eu abro um parêntese para elogiar o brilhante parecer do procurador Gilson Roberto, onde concorda com a defesa, tanto em relação ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia, quanto também pela absolvição por falta de provas. Isso é sinal que o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem, sim, procuradores de justiça e não meros acusadores. E aí, passando já ao final da minha sustentação, em sede de pedido subsidiário, caso vossas excelências não acolham o pedido absolutório, é necessário falar também sobre a dosimetria da pena, notadamente no que tange ao crime do artigo 33 da Lei de Drogas. O magistrado entendeu por aplicar o redutor do parágrafo 4º, conhecido como tráfico privilegiado. No entanto, ele diminuiu o mínimo possível, alegando
que não estaria diminuindo no máximo por conta da variedade de drogas. É importante falar, Excelência, que foram apreendidas dois tipos de drogas, maconha e cocaína. Cerca de 600 e poucas gramas de maconha e cerca de menos de 5 gramas de cocaína. E esse foi o fundamento para o juiz de piso entender que não deveria aplicar o redentor no máximo, o que a defesa diverge. Porque isso, Excelências, não é fundamento para interferir no redutor máximo ou mínimo do parágrafo 4º. Isso, inclusive, é jurisprudência sedimentada do DJ, foi, inclusive, trazido à baila aqui pelo Procurador de Justiça no agravo regimental, no habeas corpus 619/217 do Amazonas, certo? Então, isso no STJ. Então, percebam que, além do pedido absolutório, caso Vossas Excelências não entendam dessa forma, é preciso trazer uma modificação na pena do acusado, dando a ele o redutor máximo e trazendo a pena para o mínimo legal. Esse é o requerimento da defesa. Muito obrigado. Agradecendo ao doutor Caio pela sua sustentação, parabenizando Vossa Excelência. Como relator, vamos ao voto. Esse processo é um voto do processo eletrônico. Os eminentes pares têm acesso ao voto na tela, pode até fazer a votação previamente, mas de toda sorte, não é, prestigiando mais ainda o eminente Causídico, que vem aqui fazer a sustentação oral, eu farei a leitura tentando, de certa forma, entrar especificamente nos pontos que foram postos pela defesa para um melhor entendimento e julgamento. Bem, nós temos duas preliminares precedentes ao mérito. A primeira delas é em relação a um cerceamento de defesa, né, por conta de indeferimento de prova solicitada pela defesa, consistente numa perícia em vídeo, ele querendo mostrar que o acusado teria passado ao lado dos policiais, de uma parte de cima da ilha, sem nada nas mãos, para ir de encontro à versão apresentada pela acusação. Então, ele quer que a nulidade do processo para instrução, não é? E eu entro dizendo o seguinte, que de início o requerimento de diligência é um direito garantido pelo acusado, corolário de ampla defesa, contraditório. Contudo, o exame da viabilidade cabe ao juiz da causa, que possui faculdade de negar motivadamente quando entender desnecessária. O magistrado cabe o livre apreciação da prova, não estando obrigatoriamente vinculado aos requerimentos realizados. Eu trago a citação, parágrafo 1º do artigo 400 CPP, quando diz que as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as que considerar irrelevante, impertinente ou protelatória. Então, no entendimento meu, nesse caso, que não há um cerceamento de defesa por indeferimento dos pedidos formulados, quando o faz fundamentadamente, por entender que são infundados, protelatórios e irrelevantes. Eu trago alguma jurisprudência do STJ e desse Tribunal de Justiça, que eu peço licença para ler apenas se os eminentes pares assim o quiserem, porque constam aí a citação deles e a transcrição, mas é o STJ, no agravo regimental, no ARESP 201/9025, proveniente de São Paulo, da 5ª turma, do ministro Joel Pacionic, e o outro também desse tribunal é um recurso de distrito, que eu faço aqui da relatoria do desembargador Fausto Campos, aqui da primeira Câmara, de numeração 649, dígito 48, 2022. E continuo apreciando, dizendo o seguinte, que o juiz primeiro decidiu motivadamente, eu faço aqui uma transcrição da decisão de Sua Excelência, entre aspas, está aqui a transcrição, quando diz o seguinte, que não parece que aqui tenha havido perda de uma chance probatória, reconheço o acerto da tese de perda de uma chance probatória, mas entendo que aqui, no caso específico, não é um caso de incidência da referida tese. O que existe aqui é uma regra legal de exclusão probatória fundada no limite lógico do artigo 400, parágrafo 1º, que as provas serão produzidas numa só audiência. Foi o que aconteceu na data de hoje, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes e pertinentes protelatórias. Me parece que a prova não é impertinente, afinal, de contas
guarda relação com o objeto dos fatos que estão em apuração, mas me parece que a prova é irrelevante. Afinal de contas, o fato de a defesa pretender demonstrar, ainda que isso pudesse ser feito, certamente não iria interferir no julgamento da causa. Vale dizer, com ou sem a demonstração da pretendida pela defesa, a decisão seria a mesma, porque, em primeiro lugar, até mesmo pela experiência, pelo teor, pelo conteúdo do vídeo, que a prova pericial não iria, ainda que deferida, assentar categoricamente que uma das pessoas que ali passava ao lado dos policiais realmente seria o acusado, pela qualidade das imagens, pela distância de filmagem, pelo fato do indivíduo que supostamente seria o acusado, apenas ter sido registrado no seu caminhar de costas, tendo absoluta segurança de que a prova pericial não iria ter condição de dizer que o acusado realmente era uma dessas pessoas que aparece no vídeo. Mas ainda assim que fosse mesmo possível, não pode afirmar a partir do vídeo, que, repito, foi feito de forma amadora, de forma descontextualizada, que a abordagem do acusado não aconteceu no momento posterior, não há como afirmar categoricamente isso. Então, por essas razões, entendo que a prova é irrelevante e, por isso, indiferiu o pleito de produção dessa prova. Fecho aspas. E aí continua aqui, depois dessa transcrição, dizendo o seguinte, que especificamente, acerca do teor e mérito da prova, muito embora tenha a defesa apontado o objetivo almejado, não extraiu relevância jurídica suficiente para elucidação e descaracterização da autoria. Isso porque, consoante bem exposto pelo magistrado, e após analisar o vídeo constante na ID 273895154, entendo que o pretendido é desnecessário para a formação do convencimento e irrelevante para o delinde, estando devidamente fundamentado o indeferimento da produção da prova reclamada. Ao contrário do exposto pela defesa, o indeferimento da prova não é capaz de macular a defesa, o contraditório do devido processo legal, não há que se falar em prejuízo, pois que a nova prova nada poderia esclarecer os fatos de maneira diversa, nem alterar o contexto probatório produzido, de tal forma que não há que se falar em nulidade. Logo em seguida, eu digo que não se demonstrou o efetivo prejuízo, né, que obsta a declaração da nulidade. Salienta o direito penal que a nulidade só deve ser declarada se houver comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o artigo 563 do CPP acolhe o princípio do par nullité sanguif, dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não resultar prejuízo. Portanto, eminentes pares, eu voto em rejeitar, não há que se falar em nulidade, não é dessa nulidade suscitada pela defesa. Então, o meu voto da primeira preliminar é rejeitando, embora o revisor já tenha lançado o voto, mas vamos colhê-lo, desembargador Honório, com o voto de Vossa Excelência. Obviamente, acolhemos, senhor presidente. Aliás, rejeitando a preliminar nos termos do voto de Vossa Excelência. Pronto. Desembargador André, como vota? Eu também, senhor presidente, acompanho o vosso voto, secundado do desembargador Honório, após análise percussiente dos autos. Então, rejeitada a primeira preliminar, passamos à segunda. Ainda preliminarmente, há uma sustentação de violação do sistema acusatório, por entender que houve a realização de ofício do magistrado e a acareação de testemunha e acusado, entendendo que não cabe ao juiz a gestão da prova. E aí eu digo que o juiz tem importante papel na produção da prova, para proferir a decisão conforme a realidade, deve instruir a causa, garantir as partes plenitude do direito à prova, determinar de ofício a efetivação de prova relevante. Eu faço a citação aqui do artigo 156, inciso 1 e 2 do CPP, e licença para não ler, porque é de todos consabido. E eu digo o seguinte, que a atuação de ofício decorre do princípio da verdade real e do impulso, e o processo penal da busca dessa verdade deve prevalecer na apuração do fato, cabendo ao magistrado, na perspectiva, determinar a produção que entender pertinente e razoável, provocando andamento até a decisão final. Uma decisão que eu trago aqui é para reforçar a jurisprudência da relatoria do ministro Rogério Schetti, da 6ª turma, no HC 496662, proveniente de São Paulo, nesse sentido, e finaliza essa parte preliminar dizendo o seguinte, que o magistrado explicitou na audiência onde estavam presentes os advogados do réu acerca da necessidade de realizar a acareação,
e uma das testemunhas. É até uma divergência que existiu nos depoimentos. E observe que não houve qualquer protesto naquela ocasião pela defesa. Então, como a prova destina-se ao juízo, que deve se pautar na busca da verdade, e não que se falar em ilicitude de procedimento na cariação, determinado pelo magistrado, dessa forma é que o meu voto é por rejeitar essa segunda preliminar. E aí eu colho o voto do eminente revisor. Com o relator, senhor presidente. Desembargador André Rosa, como voto. Também acompanho Vossa Excelência, senhor relator. Agradecendo, rejeitada a segunda preliminar à unanimidade, passemos ao mérito. Trata-se de um recurso de apelação, né, interposto por Cláudio Marcelo Barbosa Gomes Viana, a sentença da primeira vara criminal da comarca de Petrolina, que julgou procedente a pretensão executória e condenou pelo artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 e artigo 14 da Lei 10.826. E aí eu faço aqui dizendo que a pena foi a 4 anos, 9 meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, com 303 dias multa. E aí eu faço aqui uma pequena transcrição da inicial, quando eu disse que em 26/1/2023, por volta das 17 horas, na Ilha de Fogo, em Petrolina, os policiais militares prenderam em flagrante o Cláudio Marcelo Barbosa Gomes Viana, possuindo ter consigo mais de meio quilo de maconha. Foram 632,95 gramas, distribuídos em 126 invólucros plásticos, mais 5,04 gramas de cocaína, distribuídos em 8 invólucros plásticos, além de um revólver calibre 38 especial, com 6 cartuchos calibre 38, SPL Gold, 5 cartuchos, mais 5 cartuchos de calibre 48 Smith Wesson, mais 6 cartuchos de calibre 40 Smith Wesson também. Essas são armas importadas, né? Mais um carregador para a pistola calibre 40, sem autorização e desacordo com a determinação legal. Os policiais realizaram a operação Petrolina Segura, decorrência de informações de tráfico, né? Desembarcaram na ilha, visualizaram o acusado, perceberam a presença do policiamento. Ele arremessou a arma de fogo e a sacola na água, mas os policiais conseguiram apreender o revólver municiado, sacola, e aí também mais 131 reais e 2 aparelhos celulares. E aí, eminente Paz, eu analiso aqui dizendo que a materialidade está comprovada. Laudo preliminar, eu faço referência aqui com a ideia de todas essas questões, do lado pericial, atestado de apreensão da arma, dos cartuchos, do carregador, dos invólucros plásticos, não é? Do mais de meio quilo positivado para a maconha, os outros invólucros, e enfrento aqui, autorizando que é incontroversa. Né? Em sede policial, em juízo, negou o apelante à prática delitiva, que somente estava tomando banho no rio. A testemunha arrolada, Manuel Bonifácio Farias, limitou-se a atestar boa conduta do acusado, a testemunha de defesa. No entanto, os depoimentos prestados por policiais, né, inclusive cito aqui Antônio Carlos Santos Silva, ratificou em juízo o depoimento prestado em sede policial. Faço aqui a transcrição, né, quando ele diz que a equipe do 5º Batalhão fizeram diligência na ilha para levantar o tráfico. É de costume, no dia da operação, com apoio da GTA, e o helicóptero que veio de Recife, montou-se a operação. Ao chegar na ilha, fui correndo para a ponta da ilha, pedra onde tinha os informes que lá era o forte tráfico, avistou o réu na hora e viu ele desfez um saco, foi visto contendo a droga, a arma também encontrada com arma de fogo 38 enrolada na blusa preta e um carregador de pistola. Ele tentou mergulhar, fez contenção, o helicóptero ficou pairando, conseguiu trazer ele, fez a condução para a delegacia, visualizou quando ele jogou o saco e jogou no rio, visualizou porque estava na ponta, eu fiz a abordagem, uma sacola plástica, tipo supermercado, Colvete, se não me engano, jogou próximo a uma pedra onde estava sentado, jogou e se jogou no rio, tinha invólucros pequenos, maconha, peteca de maconha, vendido lá na ilha.
E aí e também ele faz alusão aqui à cocaína, às petecas, a maconha com certeza, armas, munição, e aí está assim a parte da transcrição. E aí, eminente paz, eu também trago aqui que um trecho do policial Euriton Bezerra Cardoso, não é? Está aqui transcrita, corroborando tudo que foi dito pelo outro policial, e aí eu peço licença para não ler ipsilíteres, mas aí eu passo mais adiante dizendo que o testemunho de policiais é pacífico entendimento, na validade de depoimento, quando não contraditórios e colhidos sob o crivo do contraditório, como se vê no arresto do STJ. Trago aqui a decisão do STJ, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, num embargo de declaração do agravo regimental no ARESP 114.8457, e passa em seguida a dizer que o entendimento está pacificado através da súmula 75, que é válido o depoimento policial como meio de prova. As provas são nítidas no sentido são nesse sentido, realizada a careação entre o policial e o acusado. O policial manteve de forma firme e segura os depoimentos anteriormente prestados, confirmou que visualizou no momento que o acusado dispensou o material e que não existe possibilidade de ter confundido, não é? Os depoimentos prestados também por Antônio Carlos estão de acordo com o prestado por o Euriton Bezerra Cardoso, e também o depoimento prestado pelo policial Rony Murilo Vargas dos Santos, não é? Então, eminente pares, eu passo mais adiante no voto para citar aqui o ponto do voto, que a prova colhida foi sob o crivo do contraditório, ratificou as informações trazidas, os fortes e seguros elementos no sentido que o acusado estava com o crack e a maconha para o tráfico ilícito de entorpecente, além das armas, carregadores e munições. E aí eu faço aqui uma apreciação em relação ao artigo 33 da Lei 11.343, né, quando ele fala entre uma das ações é trazer consigo, que se enquadra ao caso presente. Mais adiante no voto, eu digo que, segundo o entendimento predominante para a configuração do crime, basta a presença de uns elementos que caracterizam e não ser necessária, não é, a prova concreta da mercancia. Então, eminentes pares, eu faço aqui um enquadramento, confirmo o enquadramento feito pelo magistrado em ambos os artigos, eu faço aqui a citação a menção dos artigos, não é? E quanto ao pleito subsidiário de dosimetria, não é? Que quando ele surge unicamente em relação ao parágrafo 4º, né? Eu faço aqui a transcrição, quando o magistrado fala na primeira fase, a transcrição está aí na tela para o eminente pares, mas eu faço aqui, eu até negrito quando ele fala na primeira fase a questão de revólver calibre 38, municiado, carregador, pistola calibre 40, mais 11 munições calibre 40. O magistrado faz também uma transcrição de jurisprudência e fixando para o tráfico 5 anos de reclusão, 500 dias multa, e pelo porte legal de arma 2 anos e 3 meses, além de 53 dias multa. Faz a segunda fase, ele falando sobre agravantes e atenuantes, em que ele mantém, não é? E na terceira fase, assentada a primariedade de bons antecedentes, produzida em juízo, não fornece elementos concretos que permitam concluir em juízo de certeza, para além do flagrante, que o imputado se dedique à atividade criminosa ou integre a organização, notadamente pelo fato de ter sido efetivada em atividade de rotina, sem existência de investigação prévia que aponte como traficante. Por outro lado, considerando a relativa quantidade, 126 trouxas de maconha com aproximadamente 632 gramas, pluralidade, que são as 8 petecas de cocaína e as drogas apreendidas, ele entendeu razoável na redução pela metade. Então, ele pegou o magistrado, então ele reduziu, fez do tráfico, passou para 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias multa, e no porte passou para 2 anos e 3 meses de reclusão e 53 dias multa. Então, em razão do concurso material, ele fez a soma e está aqui transcrito em definitivo
a somatória para 4 anos e 9 meses de reclusão, além de 303 dias multa. Então, eminentes pares, eu analisando a sentença, em relação ao porte legal, ele fixou em 2 anos e 3 meses, o pagamento de 53 dias multa. O referido aumento está devidamente fundamentado, consoante o exposto, foram apreendidos um revólver calibre 38, além de carregador e pistola calibre 40, mais 11 munições também calibre 40. Eu trago aqui uma transcrição que no HC do relatório do relator ministro Nef Cordeiro, que é o HC 284-619, que eu peço licença para não ler, e eu saliento logo em seguida que, de acordo com o laudo, os cartuchos estavam aptos à produção de disparos, não se pode olvidar que o aumento está justo e proporcional, está próximo ao mínimo. Quanto à minorante do privilégio do parágrafo 4º, o magistrado aplicou a pena base pelo delito de tráfico ilícito de entorpecente no mínimo de 5 anos, não valorando, nesta fase, natureza e quantidade de entorpecente. E não existe atenuante e agravante, seria aplicado na segunda fase. Não é? A incidência dada para o 4º, quando aplicou a fração pela metade, obteve para o tráfico 2 anos e 6 meses, não é? E do privilégio na fração de metade foi fundamentado quando ele considerou a quantidade do entorpecente. Ele também fala em variedade, não é? Não se pode olvidar na pluralidade de drogas, não é? E o alto poder nocivo da cocaína, que ele também faz alusão. Então, eminentes pares, é por essas razões, enfrentado agora as teses postas pela defesa, a conclusão do meu voto, eminentes pares, é no sentido de que a 12 metista está escorreita. Eu entendo que não há reparo a ser feito, né, na pena total de 4 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e pagamento de 303 dias multas. Então, eminentes pares, o meu voto é no sentido de negar provimento. Olha o voto do eminente revisor, desembargador Honório. Senhor presidente, senhor desembargador, senhora procuradora, senhor advogado. O meu voto, obviamente, está lançado, eu sou revisor desse processo e que acompanha integralmente o voto do relator, como mandei colocar em pauta, e acompanha integralmente. O que me surpreende, na verdade, é a diversidade, a forma como foi preso o acusado. Sua Excelência, o eminente relator, fez questão de salientar, e apenas no ponto eu quero ressaltar ainda, registrar ainda, foram 632,95 gramas de maconha, distribuídas em 126 invólucros plásticos, 5,04 gramas de cocaína, distribuída em 8 invólucros plásticos, um revólver marca Taurus, calibre 38, número de série, número tal, 6 cartuchos calibres 38, SPL Golden, ponta Uca, semi-encamisado, marca CBC, 5 cartuchos calibre 48, SW, e W Gold, semicanto, viva encamisado, marca CBC, um carregador para pistola calibre 40, modelo PT 140, com capacidade para 11 cartuchos. Senhores desembargadores, senhora procuradora, na verdade, o juiz já tem reconhecido o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, foi um gesto de extrema magnanimidade em relação ao acusado. Porque, diante dessas circunstâncias, os tribunais superiores, de forma até mesmo pacificada, têm entendido que, neste caso, pode ser negado o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, dado o envolvimento do réu com a atividade criminosa. Posso trazer aqui a colação, o julgado que eu tenho aqui do STJ, aqui no agravo Gerais, julgado pela 5ª turma em 14/10/2022, na qual Sua Excelência, o eminente relator Reinaldo Soares da Fonseca, ele esclarece a incidência do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente não era iniciante no submundo do tráfico. Haja visto não apenas a variedade
e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e já prontos para comercialização. 422 gramas de maconha, aqui foram 600, e aqui 850 gramas de crack. 1,37 de cocaína. Mas, principalmente, devido à apreensão de armas, munição e petrechos da mercancia, tais como 2 balanças de precisão, sacos plásticos, carteira de lama, microtubos vazios, saquinhos, 3 radiocomunicadores. Bom, o que eu quero registrar com relação à situação é que o juiz poderia, no caso, até mesmo rejeitar o privilégio do tráfico, mas não fez, e reduziu a pena na metade. A defesa está no seu papel e deseja ampliação para o patamar máximo de 2/3. Obviamente que 1/6 já foi bom demais, na verdade, porque essa situação sequer seria, tá, aliando-se à jurisprudência dos tribunais, e sequer se conceder esse privilégio. Obviamente que não podemos fazer nada à míngua de apelo ministerial. Doutor Por isso Honório, por favor, só um esclarecimento, de fato, o parecer não é meu, e o tempo fugiu e eu só consegui abrir o parecer há pouco, por uma questão, acho que operacional aqui mesmo. Mas ele tinha outros processos, era esse acusado, esse apelante? eu não me ative aqui, Ele doutora. foi tido como integrante de organizações criminosas? Qual é a questão de fato, doutora? É A questão de essa. fato, se ele Porque tem... o senhor não disse que o juiz não precisaria nem dar o privilégio, aí minha curiosidade, Isso não é questão... já que eu não consegui, que ou eu li o parecer ou eu ouvi o senhor, entendeu? Sério. Era se ele tinha outros processos. Não, eu não sei. Condenação. O A senhora parecer não é meu, concluiu? não. A Eu senhora estou querendo concluiu? facilitar. A senhora concluiu? Não, foi uma indagação, eu estou esperando. Não, é uma questão de fato. A senhora está fazendo De indagação fato. ao revisor, indagação, é isso? Já, eu só queria saber isso. Sim, mas a senhora, a pretexto... Me diga uma coisa, a senhora A pretexto de membro do quê? Ministério Público, a senhora está levantando na questão de fato. O que eu não estou achando no parecer, doutor, Sim, apenas a isso. questão de fato eu posso responder. Agora, eu posso até esclarecer se tem ou se não tem. Pronto, é Agora, só isso. mas não é oportunidade de Vossa Excelência estar fazendo indagação ao relator. Ô, Fica, ô, doutor, me revisor. desculpe, para mim uma questão de fato não foi nada, eu não parecer nem é meu, eu não terminei nem de ler, entendeu? Se isso lhe causou muito transtorno, não tem problema nenhum. Depois eu vou ler Não me causa direitinho, me desculpe, tá transtorno, certo? doutor André, não me causa transtorno algum. Me desculpe, o objetivo não foi o Agora parecer veja o nem é seguinte, meu. é que eu estou votando, não concluí o meu voto, e Desculpe, Vossa doutor, Excelência viu? se achou no direito de suscitar uma questão de fato, Lhe e peço questão de fato me desculpas. parece que não é. Mas Vossa- era o que mesmo, eu eu estou estava na dizendo dúvida, porque eu estava é que tentando localizar no parecer. Mas me perdoe, continue e me desculpe de tirar seu muito raciocínio. obrigado. E continuando, Nada, que é isso, estamos aqui para isso. obrigado. Continuando aqui o meu entendimento, o meu voto, é no sentido de que a jurisprudência dos tribunais é no sentido de que, em situações deste porte, em que o réu apreendido, não só com essa multiplicidade de drogas, em variedade de drogas, mas a quantidade de armas, munições, isto poderia ensejar até mesmo a não possibilidade do privilégio do que trata o artigo 33, parágrafo 4º. Pouco importa se ele registra antecedentes ou não, caso não se trata disso. E eu não sei o voto, o parecer da Procuradoria, se ele aborda esse ponto, mas a situação em que se apresenta, entendo, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é que seria até possível o não reconhecimento do privilégio diante de circunstâncias deste jaez. É isso que eu estou dizendo, e agora concluindo, para dizer que acompanho o voto integralmente do relator. Muito obrigado, senhor presidente. Desembargador André Rosa, Vossa Excelência, como vota? Eu também, senhor presidente, secundando essas ponderações feitas pelo eminente revisor, eu acompanho integralmente o voto da turma.
Pronto, eu queria apenas fazer uma breve observação, porque realmente, assim, quando nós estamos proferindo o voto, realmente é importante que ele seja finalizado para a gente haver uma discussão, mas realmente essa questão de dúvida, né, do que dá o parecer, eu andei abrindo aqui o sistema e vi o seguinte, que o Ministério Público, quando toca nesse ponto, ele fala, em um momento ele fala o seguinte, e, entre aspas, realmente a quantidade e natureza da droga não pode ser utilizada para justificar a fração referente ao tráfico privilegiado, haja visto que tais circunstâncias devem ser consideradas necessariamente na primeira fase, ou seja, para fim de fixação da pena base, segundo a orientação de jurisprudência. E aí traz uma transcrição e diz que é devida à aplicação da fração máxima em 2/3. Mas, olha, realmente, essa questão, eu como mesmo entendo, do mesmo entendimento do eminente desembargador Honório, realmente, assim, nós temos jurisprudências que podem obstar a concessão do parágrafo privilegiado ao magistrado, desde que fundamentado, ou seja, com base nessas circunstâncias que o magistrado colocou na decisão e que foi realçado pelo desembargador Honório. E nós realmente assim não podemos mexer nisso, não é, em relação a isso, pela proibição de reformácio em peso, a não ser que houvesse, como acrescentado pelo revisor, realmente teria que ter um recurso da outra parte, da parte da acusação, para realmente haver vamos dizer, essa efetivação desse entendimento. Mas, de toda sorte, o magistrado pesou as circunstâncias, fundamentou, não é? O entendimento, pelo visto, está entre o relator, o revisor e o vogal, então me resta agora declarar o resultado e é isso, e seguir. Então, não havendo discussão, proclamarei o resultado. De acordo com a turma, por unanimidade, foram rejeitadas 2 preliminares e, no mérito, foi desprovido o recurso. Eu agradeço, Excelências, a oportunidade e, mais uma vez, parabenizo a Procuradoria. Obrigado. Bom, doutor Caio, parabenizando Vossa Excelência novamente, fique à vontade para se retirar, se quiser permanecer, fique à vontade. Bem, eminentes pares, vamos seguindo ao que me cabe, que são os processos do 1 ao 9. O 5º já foi julgado, e aí eu indago se há algum problema de eu fazer apenas o anúncio do resultado. Se o desembargador André Rosa concordar, o desembargador Honório já houve... Desembargador Evandro, eu acho que a Excelência pode fazer para julgar em bloco esses processos com participação de Vossa Excelência, porque não há nenhuma divergência e nenhuma pedido de sustentação oral nesses outros processos. Basta anunciar os processos, quais são esses processos, a numeração deles, proclamar o resultado e vamos prosseguir a sessão depois com a presença do desembargador Viana para julgar os demais processos. Eu entendo que pode ser assim, desembargador. Essa pretensão. O desembargador Honório concorda, o desembargador André, tudo bem para Vossa Excelência? Perfeito. Pronto, doutora André, procuradora, vou fazer o anúncio do resultado dos demais processos, aqui me cabe de relatoria. Vamos lá. O primeiro... Ô, Iveson, você como secretário, ao invés de eu fazer a numeração dos processos, eu vou fazer referência ao número da pauta. Aí, perfeito, votação devida... Exatamente, desembargador. Certo? Para facilitar e agilizar o julgamento. Desculpa, primeiro... dizer os nomes dos procuradores dos processos? Ficaria uma coisa complicada para o senhor. Doutor, não sei se eu estou sendo ouvida, desculpa. Olha, como só são 9, deixa eu ver aqui. O primeiro é doutor Mário Germano Palha, o do segundo é doutor Gilson Barbosa, o do terceiro, Ricardo Vanderlinder, o quarto, doutora Áurea Rosane Vieira, o quinto,
doutor Gilson Barbosa. O sexto é a doutora Andréa Carla. O sétimo, doutora Cristiane Medeiros. O oitavo é a doutora Andréa Carla. E o nono é doutor Mário Germano Palha. Doutor Evandro, muito obrigada pela gentileza. É isso, doutora. Pronto, Wilson. Então, preste atenção na proclamação, Wilson. Eminentes pares, doutora procuradora, farei a proclamação, então, dos demais processos a que me cabe. O primeiro da pauta, por unanimidade, foi desprovido recurso. O segundo da pauta, há uma preliminar rejeitada por unanimidade e, por unanimidade, foi dado provimento parcial ao recurso. O terceiro, foi negado provimento ao recurso. O quarto, trata-se de embargos, houve parcial acolhimento dos embargos. O quinto já foi julgado. O sexto, provimento parcial ao recurso. O sétimo, foi negado provimento ao recurso. O oitavo, houve parcial provimento ao recurso. E, por derradeiro de minha participação, o nono, foi negado provimento ao recurso. Alguma observação? Nenhuma. Processos? Pronto. Então, agradecendo o acolhimento de eminentes pares, a todos os presentes, saúde a todos e um grande abraço. E, em breve, estaremos aqui novamente para outros processos em que eu estarei vinculado. Então, agradecendo novamente e uma boa tarde a todos e um ótimo julgamento no restante da pauta. Eu passo a presidência ao desembargador Honório Gomes Rego. Um forte abraço a todos e peço licença para me retirar. Agradeço, desembargador Evandro, e até a próxima sessão. Certamente você estará conosco. Um abraço, Evandro. Um abraço grande. Bom, dando prosseguimento à sessão, agora com composição desembargador Honório, eu, desembargador Viana, desembargador André Rosa, e dando prosseguimento à sessão, me parece que há processos de minha relatoria com pedido de citação oral. É isso, Gibson? Excelência. Os processos de número 16 e o número 20. Certo. 16 é um habeas corpus. Habeas corpus 001158-71, 2024. Oriundo da comarca, Tribunal do Júri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes. Impetrante, os bacharéis Arthur Irving Rosa Santos Góes e Luan Guimarães da Rocha. Paciente Anderson Alex Santos Barbosa. Parecer da Procuradoria é Dr. Gilson Roberto de Melo Barbosa. Minha relatoria. Veja aqui no vídeo que está presente o Dr. Arthur Irving. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo, Excelência. Me escuta? Escuto perfeitamente. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Excelência. Vossa Excelência dispensaria a leitura do relatório? Perfeitamente. Eu vou conceder a palavra desde logo a Vossa Excelência, pelo prazo de até 10 minutos. Pediria que Vossa Excelência declinasse seu nome completo e OAB e parte que representa para efeito de taquigrafia. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, Excelência. Arthur Irving Rosa Santos Góes, OAB Sergipe 14.057. Represento o paciente Anderson Alex dos Santos Barbosa. Queria cumprimentar primeiramente Vossa Excelência, desembargador Honório, que é presidente agora em exercício e relator da espécie do exame, desembargador José Viana, desembargador André Rosa, doutor representante do Ministério Público do Estado de Pernambuco. E o que me traz aqui, Excelência, é o seguinte: na comarca de Jaboatão dos Guararapes, o acusado, ora paciente, viu-se investigado pelo delito de homicídio. Esse delito ocorreu em 16 de abril de 2021. 594 dias depois do homicídio, quase 600 dias depois do homicídio, o juízo de piso houve por bem em decretar a prisão do paciente. A prisão
só tem um único fundamento. Só esse. O não encontro do acusado. Só. Pelustrando todo o édito constitutivo, não há mais nada. Risco de reiteração delitiva, não tem, o acusado é primário, possui bons antecedentes. Garantia de aplicação da lei penal, também não. Somente como consequência da suspensão do prazo prescricional do 366 do Código de Processo Penal. Bom, a priori temos a questão da contemporaneidade. E aqui trago à baila, Excelência, e fiquei muito feliz de acompanhar a citação de precedência do STJ, o HC 531-490 de São Paulo, que ele versava também sobre homicídio qualificado do desembargador André Rosa. Só que ali havia uma divergência entre a data do fato e a data da prisão de 289 dias. No caso dos autos, é o dobro. 594 dias de diferença. Naquele caso, o STJ, por ausência de contemporaneidade, revogou a prisão. Dito isso, peço vênia para ler o único parágrafo de 1,5 linha que fundamenta a prisão. A fuga do réu do distrito da Cumbre é motivo suficiente para a decretação de prisão preventiva. Bom, o STJ diz o contrário. Com medida necessária para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal. Além disso, é importante entender o seguinte. Foi louvado pela magistratura e pela advocacia a inclusão do artigo 282 do Código de Processo Penal, mais precisamente o parágrafo 6º, que exige do juízo que decreta a prisão que ele fundamente por que as cautelares não são possíveis. Isso não foi tratado na decisão que decretou a prisão, mas nem de perto. O 282, parágrafo 6º, não foi sequer mencionado. Não há nada do gênero. E aí, outro ponto fático, importantíssimo. Onde a prisão ocorreu? Onde a prisão ocorreu? Desembargador André Rosa, a prisão ocorreu no Detran de Sergipe. O acusado estava tirando sua CNH. Surpreendido pelo cruzamento de dados com o Banco CNJ, de um mandado de prisão que ele não sabia, porque se soubesse ele não iria ao Detran, é uma coisa trivial. Ele foi decretada a prisão dele. O acusado trabalhava nessa data há 1 ano dentro de uma empresa registrada e quem, inclusive, me contratou foi o seu patrão. O contrato de trabalho do paciente está suspenso. Ele não foi demitido. O empregador disse expressamente que quer contar com ele, desde que a liberdade dele seja garantida, seja restabelecida. E aí, partindo para o epílogo, sabendo da súmula 86 de sodalício, de que as questões pessoais não são unicamente arrimo para se decretar liberdade provisória, mas quando se tem um arrimo fraco, que é a prisão decretada unicamente com base no não encontro do acusado, que é vedado pelo STJ, deve sucumbir à prisão. E ela deve ganhar uma força ainda maior pelos requisitos pessoais do acusado, que é primário de bons antecedentes. Além disso, en passant, foi declarado na petição inicial que as provas que arrimam o suposto envolvimento do acusado são apenas e tão somente hearsay testimony. São testemunhas de ouvir dizer. Ainda assim, foi dito no relatório que tive o cuidado de ler, desembargador Honório, que sempre muito atento às questões defensivas, pontuou uma a uma, que a defesa alegava a questão dele ter sido preso no Detran. Essa informação foi corroborada pela Procuradoria de Justiça. Na página 3 do parecer ministerial, diz expressamente que o acusado foi preso no Detran, enquanto tirava a sua CNH. Além disso, o parecer ministerial tem uma frase que é sentenciva. Ela é uma frase que resume esse decreto prisional. Embora o decreto não seja extremamente um primor. De fato, não é. Está muito longe de ser um primor. Está muito longe de respeitar a jurisprudência do STJ.
está muito longe de respeitar os precedentes da 5ª e 6ª turma do STJ, está muito longe de respeitar os precedentes da 1ª e 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Muito longe. De fato, devo me alinhar à Procuradoria nesse ponto e dizer que, de fato, não é um primor. A questão é, um decreto prisional frágil, com base em um único arrimo, em uma única viga mestra, que o STJ entende que não pode ser a única viga mestra para sustentar uma prisão. Um decreto que a própria Procuradoria declina, que é um decreto frágil. Há de se manter uma pessoa presa cautelarmente? Esse é o ponto. Com relação ao domicílio do acusado, o domicílio dele é conhecido pela Receita Federal, porque ele declara INSS. Ele recolhe taxas trabalhistas. Isso está declinado nos autos. Além disso, ao final, o acusado possui uma filha de 11 meses de idade. A mãe dessa criança é doméstica e vivia do trabalho dele, que está com o contrato suspenso, aguardando o retorno ao status quo de liberdade do acusado. Diante disso, Excelência, rendo as homenagens da Advocacia Sergipana a esse egrégio tribunal, que foi muito bem acolhido. Dr. Iveson foi muito solícito ao me atender e rogando vênias por eventuais excessos, pugno pelo conhecimento, pois adequado, e pela concessão da ordem, restabelecendo o status quo, liberdade do acusado. E com esses breves adminículos, Excelência, devolvo a palavra ao eminente presidente e relator do presente Uric. Obrigado, doutor Arthur Ive. Senhores desembargadores, senhora procuradora, senhor advogado. O paciente se trata do professor Anderson Alex Santos Barbosa, a quem se imputa a suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Homicídio ocorrido em 16 de abril de 2021, em processo que tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes. A situação concreta deste processo, fazendo um resumo da questão posta em exame, é que o paciente, após o fato, tomou destino ignorado, ao menos da justiça. Procurado os seus endereços, ele não foi localizado. Ele simplesmente mudou de endereço para local incerto e não sabido. Desconhecido do judiciário, procurado pelo oficial de justiça, não se permitiu citar pessoalmente, o que ensejou a sua citação por edital, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, ensejou ainda a produção antecipada de provas pelo magistrado. E, nos termos da lei, o juiz decretou a prisão preventiva, não haveria outro remédio para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo se tratando de réu foragido, que se estava foragido. O réu está preso não porque compareceu espontaneamente depois do mandado de prisão e compareceu. Não, ele está preso porque foi capturado pela polícia após a expedição do mandado de prisão, meses após a expedição do mandado de prisão. É esta a situação posta. Esta é a situação posta. O juiz, a defesa reclama. A defesa está no seu papel, obviamente. A defesa reclama a aplicação de medidas cautelares. Aplicar medidas cautelares para réu foragido. Réu foragido que não se sabe o seu endereço. Como é possível? Como vai ser possível? Ele só está preso porque foi capturado. Não é porque ele se apresentou espontaneamente, não. Preso porque foi capturado. Aonde? Num outro estado da federação. Essa é a situação. É um homicídio que ele responde na comarca de Jaboatão dos Guararapes. Ele foi preso aonde? No estado de Sergipe. Local em que estava lá, segundo a própria defesa, estava retirando um novo RG, um novo CNH. Essa é a situação posta. Então, dizer que nesta situação o magistrado de primeiro grau a decretar a prisão preventiva não tem fundamento, não me parece que isso seja minimamente razoável, porque o réu se trata de um réu foragido
que não se permitiu, não deu a menor informação do local em que poderia ser encontrado. E ele responde, não é um crime de menor potencial ofensivo, não. É um homicídio duplamente qualificado, ocorrido em abril de 2021. A pessoa é acusada de um crime desse já simplesmente muda de, vamos colocar assim, não quero nem dizer que foragiu, muda para um outro estado da federação. Não, eu não fugi, não. Eu estava apenas procurando emprego no outro estado. Ou tirando um novo RG. Pô, se ele tem um RG daqui de Pernambuco, ele vai tirar um novo RG em Sergipe? Como é isso? Bom, então, resumindo, senhores desembargadores, senhora procuradora, a questão posta, isso aqui, assim, julgado do Supremo. A súmula, inclusive, do Tribunal de Pernambuco, neste sentido, a súmula 86, tá? Que não contraria entendimento do STJ em situações deste porte, em que o juiz pode sim decretar a prisão preventiva como para assegurar a aplicação da lei penal. Esta é a hipótese. Então, senhores desembargadores, esta é a síntese do meu voto, tá? E que eu vou fazer apenas a leitura da emenda, mas eu acho que já esclareci suficientemente a situação posta. A emenda do meu voto está no sentido de que habeas corpus, homicídio qualificado, fuga do distrito da culpa, prisão preventiva decretada, necessidade, decisão fundamentada, presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, aplicação da lei penal, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inadequação, contemporaneidade evidenciada. Não há falar assim, contemporaneidade nessa situação, quando o réu estava na situação de foragido. A necessidade da custódia era permanente, ele estando foragido. Parece óbvio. Suspensão do processo em razão da fuga do agente, condições pessoais favoráveis, irrelevantes, constrangemento ilegal não demonstrado, ordem denegada. Em síntese, esta é a ementa do meu voto, e me parece que não há divergência, mas eu posso confirmar isso, pelo menos apontada no sistema. Meu voto é denegando a ordem, como vota Sua Excelência o desembargador, o mais novo, é desembargador André Rosa. Está desligado o microfone. Agora sim. Senhor presidente, desembargador Viana, eu parabenizo o doutor advogado pela brilhante defesa que fez na tribuna, mas, data vênia, sigo integralmente o nosso presidente e relator e matizo exatamente isso. O que nós tivemos aqui foi uma prisão em função do fato de o acusado estar em outro estado e tentando adquirir novos documentos, tendo sido acusado da prática de um crime severo. Não me parece razoável, se fosse uma contravenção simples, enfim, que ele não pudesse imaginar os efeitos dessa prática delituosa e talvez achasse de sua menos importância, mas nós estamos falando aqui de um crime gravíssimo em que o cidadão se desloca de um estado para outro e tenta buscar novos documentos. Eu acho que não se pode recriminar a atitude do magistrado, primeiro grau, e acompanho integralmente o voto do nosso relator, que aplaude o seu voto. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador André. Como vota, desembargador Viana? Bem, meus amigos, realmente a intervenção do doutor advogado é digno de encomenda. Realmente, o advogado demonstrou a sua expertise, levantando todas as questões em favor da sua tese, em favor da sua visão do processo. Por outro lado, o desembargador Honório, com a sua desenvoltura, que ele é peculiar, não precisaria nem ter lido o seu voto. Realmente, ele desconstruiu, dentro da sua visão também, desconstruiu os argumentos que foram
realizados pelo advogado. Dessa forma, assim, qualquer resquício de dúvida, eu acompanho integralmente o voto do relator. Proclamo então o resultado. A turma, unanimidade de votos, denegou a ordem de habeas corpus nos termos do voto do relator. Eu agradeço a participação do doutor Arthur. Até uma outra oportunidade, doutor. Muito obrigado, Excelência. Uma boa tarde, uma boa pauta. Até uma outra oportunidade. Até logo. Boa tarde. Há um outro processo com pedido de citação oral, não é isso, Y? É o 20 da pauta, é isso mesmo? Correto, Excelência. O advogado está presente? Sim, está presente. É um agravo em execução, 00, é o número 20 da pauta, um agravo em execução 0002786-95, 2024, oriundo da juiz de origem da 2ª Vara Regional de Execução Penal, o agravante José Maria Pedro Rosendo Barbosa, agravado do Ministério Público, o parecer da Procuradoria do Dr. Mário Germano Palha Ramos, em minha relatoria. Estou vendo aqui o doutor Fernando Muniz, Excelência. Luiz Fernando Muniz. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutor. Vossa Excelência dispensaria a leitura do relatório, doutor? Excelência, por ser uma questão até sui generis, eu gostaria que fosse, e também assim está bem sucinto, eu gostaria que fosse lido o relatório, Excelência. Não, é um direito de Vossa Excelência, farei agora mesmo. Muito obrigado, Excelência. Senhores embargadores, senhora procuradora, senhor advogado. Trata-se de agravo à execução penal, interposto pela defesa de José Maria Pedro Rosendo Barbosa, objetivando a reforma da decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara Regional de Execução Penal, que admitiu a prorrogação da permanência do hora recorrente na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília por mais de 2 anos. Em suas razões recursais, o recorrente alega que inexistem fatos novos que justificam a manutenção do agravante no presídio federal, evidenciando que a decisão não foi baseada em fatos contemporâneos, mas apenas relata situações que dizem respeito à época da inclusão do agravante no sistema penitenciário federal. Diz ainda que existe em Pernambuco a unidade de segurança máxima de Itaquitinga, local deveras suficiente para que o agravante cumpra sua pena. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão de prorrogação, determinando o retorno do apenado à unidade prisional de Itaquitinga. Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos. Nesta instância, a doutor Procurador de Justiça, em parecer da lavra do doutor Mário Germano Palha Ramos, opinou pelo desprovimento do recurso. Eis o relatório no essencial. O processo foi incluído em pauta. Concedo a palavra ao doutor Luiz Fernando Muniz Coelho, a quem concedo o prazo de 15 minutos. E diria antes que Vossa Excelência declarasse no completo OAB e parte que representa. Vossa Excelência está com a palavra. Luiz Fernando Muniz Coelho, OAB PE 22535, agravante José Maria Pedro Rosendo Barbosa. A palavra está com Vossa Excelência. Doutor, eminentes desembargadores, doutor Honório Gomes, doutor André Rosa, doutor Viana, doutora Procuradora de Justiça, doutora Andréa Carla. A defesa traz hoje aqui o agravo em execução interposto em face da decisão do juízo da 2ª Vara de Execução Penal daqui da capital, onde prorroga a manutenção do sentenciado José Maria Pedro Rosendo Barbosa por mais 2 anos na unidade prisional federal. Na época, não era de conhecimento que ele estava na unidade prisional federal de Brasília. Ele estava na unidade federal de Porto
de Porto Velho. Todavia, há de se verificar o que levou à transferência do sentenciado para a unidade prisional federal. José Maria Pedro Rosendo Barbosa foi acusado, sentenciado pela morte como mandante do processo que vitimou o doutor representante do Ministério Público, doutor Tiago Farias. Condenado a uma pena de 50 anos, houve o recurso de apelação, no qual foi redimensionada sua pena para 42 anos de reclusão. Ocorre que, em meados de 2018 para 2020, houve uma fuga na unidade prisional da unidade Barreto Campelo. E, nesta fuga, o acusado evadiu-se. Contudo, após a sua recaptura, foi aberto processo na comarca de Itamaracá, onde apontou-se inicialmente como uma organização criminosa. Porém, ao receber a denúncia, o juízo da comarca de Itamaracá reconheceu a inexistência do crime de associação criminosa, uma vez que as pessoas que fugiram foram encontradas em lugares diversos, não configurando o tipo penal de associação criminosa, razão pelo qual houve a absolvição sumária. Desde o ano de 2019, o acusado encontra-se recolhido numa unidade federal de Porto Velho, vindo no início do ano de 2023 para a Unidade Federal de Brasília, já cumprindo um bom tempo da sua reprimenda. O que motiva e o que motivou a renovação para a permanência do sentenciado na Unidade Federal foi baseado em documentos que foram ensejados e que foram produzidos pela Secretaria Executiva de Ressocialização. Documentos esses produzidos pelo Núcleo de Inteligência. Todavia, nós sabemos que a inteligência ela apenas produz conhecimento para tomada de decisão. A defesa, por seu turno, desembargador doutor André, doutor Honório e doutor Viana e eminente procuradora, todos os documentos que foram carreados aos autos para manter o sentenciado na unidade prisional trouxe elementos desde 1981. Trouxe elementos de processos que ele foi absolvido, trouxe processos do qual ele não foi pronunciado, trouxe elementos apenas por ouvir dizer. Nós levamos aos autos do processo certidões de Petrolândia, da comarca de Vitória de Santo Antão, todas as comarcas que foram produzidos os documentos de inteligência e foram todos eles trazidos de forma a contrariar e provar que não existia elementos do que foi produzido para que fosse mantido e segregado fora da unidade da sua federação. Cabe aqui trazer que todos os documentos produzidos desde 2019 até a data de hoje, apenas há de se verificar a mudança de data, onde documentos dizem que o sentenciado
têm mais de 100 anos de prisão a cumprir, outros que têm 50 anos de prisão a cumprir. Quando a gente traz a guia de recolhimento definitiva de 42 anos de prisão. Ora, não se está aqui para dizer e nem para entrar no mérito. Nós estamos aqui na questão da execução penal. Nós temos um Código Penitenciário do Estado de Pernambuco, onde teve a participação de inúmeros magistrados, que posso citar o caso do doutor Adeildo, e de outros juízes, e que nós temos dentro da nossa federação a unidade prisional de Itaquitinga, até mesmo com o regime RDD, um regime disciplinar diferenciado. Ora, não adentrando no caso que já foi julgado pela Justiça Federal, no qual houve o apelo que foi provido para a diminuição da sua reprimenda. Desde 2019, ele vem sendo mantido na unidade prisional sem o amparo legal. O que se espera a defesa? Espera a defesa que, se existisse elementos concretos trazidos que, porventura, participasse o sentenciado, de função de liderança ou participação de forma relevante em organização criminosa, que não é o caso, ser membro de quadrilha ou banda envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça, que não é o caso, ou estar envolvido em incidente de fuga de violência ou grave indisciplina no sistema penitenciário, o que foi rechaçado pelo juízo da comarca de Itamaracá. É direito do sentenciado estar cumprindo a sua reprimenda próximo à sua família, próximo a seus familiares. O prazo estabelecido pela norma que disciplina a permanência de sentenciados em unidades prisionais federais já ultrapassou bem mais tempo do que determina a lei. Então, o que a defesa espera é que seja dado e aplicado o que determina a lei. Que ele possa cumprir a sua reprimenda, que ele possa pagar pelo que foi condenado. E nós temos no estado de Pernambuco unidades prisionais que têm condições perfeitamente de assegurar que o senhor de idade possa cumprir a sua reprimenda dentro de uma unidade prisional de regime semelhante à das unidades prisionais federais. Nós não estamos aqui na vingança privada. Nós não estamos aqui no tempo de que houve o fato e a gente está aqui na discussão de que ele tem que estar, a gente tem que estar colocando e deixar ele longe dos nossos olhos. Então, a vingança privada. Nós queremos, sim, que a lei seja aplicada, independentemente de quem quer que seja. Então, o Estado de Pernambuco, através da Secretaria Executiva de Ressocialização, não falo do Aníbal Bruno, não falo da unidade Barreto Campeiro, não falo do Cotel, falo de uma unidade prisional como Itaquitinga, onde tem sua segurança semelhante às unidades prisionais federais. Então, o apelo, o agravo, é para que seja provido e que o sentenciado possa retornar, porque está desde o ano de 2019, ao arrepio da lei, longe da sua família, não faz parte de nenhuma organização criminosa,
não faz parte. Houve o fato isolado, o único crime ao qual o mesmo é condenado é uma reprimenda de 42 anos, no qual já cumpriu uma boa parte do tempo. Então, o que a defesa requer é apenas que seja concedido ao sentenciado o direito de ficar próximo à sua família e que o Estado ele tem condições perfeitamente de assegurar e de manter, mesmo que seja, porque até mesmo para que seja no RDD, tem que haver uma motivação. E nós não encontramos nenhuma motivação para a permanência do sentenciado na unidade prisional federal e nenhuma unidade prisional federal, porque não preenche os requisitos determinantes para que o mesmo possa estar recolhido em uma unidade federal. Assim, o agravo é no sentido para que possa o agravante voltar ao estado de Pernambuco e que a defesa não está aqui para indicar nenhuma unidade prisional, porém, por ter conhecimento, por já ter passado no sistema penitenciário como agente penitenciário e como gestor de inteligência e segurança orgânica do sistema penitenciário, que a unidade prisional de Itaquitinga ela é suficiente para que ele possa cumprir o restante da sua reprimenda. É isso que a defesa pleiteia e é isso que a justiça deve ser feita, dar a cada um que é seu. Não a gente tratar fato. Volto a dizer, não, já foi julgado perante a 4ª Vara do Tribunal do Júri Federal, porém, a manutenção de uma forma indefinida e perpétua na unidade prisional vai de encontro à nossa legislação e vai de encontro aos ditames da justiça. E o que a defesa espera é que ele possa voltar para uma unidade prisional e que essa unidade prisional o Estado conseguiu construir há mais de 5 anos em Itaquitinga, onde ele possa permanecer recolhido e que possa estar próximo à sua família. É isso que a defesa requer. Eu agradeço ao doutor Luiz Fernando Muniz Coelho. Passo a exarar o meu voto. Senhor desembargador, senhora procuradora, senhor advogado. Eu quero fazer uma síntese do meu voto para a melhor compreensão de todos, muito embora já tenha esse processo, todos já tenham se manifestado com relação, é um processo eletrônico, todos já se manifestaram no sistema PJE. Mas é uma questão singular que precisa ser bem colocada aqui, para a melhor compreensão. Está-se nos autos que a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco, com auxílio do Centro Integrado de Inteligência e Defesa Social, formulou o pedido de renovação de permanência do agravante em estabelecimento prisional federal de segurança máxima, em razão de sua alta periculosidade, vez que condenado a penas que juntas somam mais de 100 anos. Segundo informações da SERES, Secretaria de Ressocialização, o agravante cumpre pena por delitos graves e de notória repercussão, dentre eles o homicídio doloso do promotor de justiça da cidade de Itaíba, Dr. Tiago Farias Soares, assassinado a tiros a caminho da referida cidade, fato ocorrido em 14 de abril de 2013, o qual restou condenado a pena de 42 anos de reclusão. Consta ainda que o agravante teria, no ano 2019, escapado da penitenciária de segurança máxima professor Barreto Campelo, em Itamaracá, na região metropolitana do Recife, cuja fuga teria sido articulada com a ajuda de mais de 20 homens,
o que resultou também na morte de um sargento da Polícia Militar que fazia a segurança do local, além de possuir ligação com integrantes do PCC. Por oportuno, vale mencionar alguns trechos do relatório técnico do Centro Integrado de Inteligência e Defesa Social, que reforça a elevada periculosidade do apenado e necessidade de sua permanência em unidade prisional federal. Eis aqui o teor do relatório, parcialmente óbvio. A transferência do detento para o sistema prisional federal foi motivada pela periculosidade e poder de articulação que o recluso possui. Condenado a penas que, somadas, ultrapassam 100 anos de reclusão, o detento possui em sua ficha criminal delito de notória repercussão. Aí, de acordo com as informações repassadas pela Dintel, Zé Maria é considerado um detento de alta periculosidade, que, apesar de possuir apenas 3 processos cadastrados atualmente, sua pena ultrapassa a 100 anos de reclusão em 2 processos sentenciados. De acordo com o relatório oriundo da Secretaria Executiva de Ressocialização, Zé Maria é apontado como sendo um dos criminosos mais perigosos deste Estado, com uma vasta ficha criminal, respondendo pelas mais diversas naturezas delituosas entre os anos de 1980 a 2019, conforme a tipificação abaixo. E aqui se transcreve, seria bastante cansativo, homicídio doloso, teria ocorrido em 13 de fevereiro de 2019, lesão corporal dolosa, 16 de maio de 1980, estupro de vulnerável em Águas Belas, data do fato em 4 de outubro de 81, homicídio doloso em Águas Belas, 8 de outubro de 81, receptação em Águas Belas, 3 de janeiro de 86, homicídio doloso. Eu vou parar por aqui, porque há uma... para não vos cansar, porque o meu voto já está disponível para vossas excelências, e é um histórico bastante expressivo de imputações que a SES traz em relação ao agravante. Prossigo eu no meu voto. Com efeito, a decisão que determinou a extensão do período de permanência do agravante em estabelecimento prisional de segurança máxima trouxe a seguinte motivação. É esta decisão que está sendo aqui impugnada. Vistos, etc. O secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições institucionais, postula a prorrogação de permanência do sistema penitenciário federal, mais precisamente da Penitenciária Federal de Brasília, para onde foi recentemente removido, em cumprimento de pena em regime fechado, perante unidade prisional deste Estado, argumentando resumidamente o seguinte: a SERES PE informou que o sentenciado está ligado ao PCC, sendo apontado como um dos criminosos mais perigosos do Estado de Pernambuco, tendo sido condenado pelo assassinato do promotor de justiça Tiago Faria Soares, e ainda por ter articulado uma fuga no ano de 2016, ao arremessar uma caçamba que teria destruído a muralha do presídio do professor Aníbal Bruno. Forma ainda o relatório de inteligência que o sentenciado teria articulado o sequestro de um membro do Poder Judiciário e do Ministério Público para poder barganhar sua liberdade em troca do sequestrado. Em fevereiro de 2019, o sentenciado foi resgatado da penitenciária professor Correto Campelo, com a ajuda de um grupo de cerca de 20 homens que atacaram a penitenciária utilizando armamento de guerra. A ação que motivou a morte de um sargento da PM, que ocupava uma das guaridas de segurança. Após a fuga, o sentenciado passou a frequentar cidades da fronteira do Brasil, como a Bolívia, sendo recapturado na cidade de Corumbá, passando a ser investigado por suspeita e envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Sabe-se que a inclusão de preso em presídio federal é caracterizado como modalidade de cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimento carcerário especial, assim considerado por muitos como um mal necessário diante das peculiaridades devidamente demonstradas, sob pena de se produzir mecanismos de caráter meramente punitivo,
visando tão somente distanciar reeducandos do local natural do cumprimento de pena. Com efeito, prossegue aqui o secretário de Direitos de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco. Com efeito, a transferência de presos para unidades federais, em sua natureza, se aplica aos presos condenados definitivamente, assim como a custódia de presos ainda sumariados, ou seja, provisórios. O Instituto, em comento, prevê modalidade distinta, quais sejam a de caráter punitivo e cautelar, sendo ambas de qualquer sorte destinadas à preservação da ordem emanada do Estado, sendo correto afirmar que o punitivo se dirige àqueles que praticam fato definido como crime doloso, ou de fato que ocasiona a subversão da ordem ou disciplina intramuros em unidade prisional, segundo o preceito incerto no artigo 52, caput, da Lei de Execuções Penais, e por força de sua própria natureza, exige a observância de procedimento disciplinar, assegurando o direito de defesa, além de requerimento circunstanciado formulado pela autoridade administrativa, vale dizer, do sistema carcerário no qual se encontra o recluso, de manifestação do Ministério Público, da defesa, encerrando condição fundamentada do juiz competente. Lei de Execuções Penais, artigo 54, parágrafos 1 e 2 e artigo 59. De sua vez, o de caráter cautelar é aplicável ao reeducando que apresenta alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade na esteira do parágrafo 1º do artigo 52 da Lei de Execuções Penais, ou ainda na hipótese de presos sobre os quais recai o fundada suspeita de envolvimento ou participação a qualquer título em organizações criminosas, quadrilha ou bando, consoante dispõe o parágrafo 2º do artigo 52. Está intimamente vinculado ao poder especial de cautela, íncito ao órgão jurisdicional, objetivando expurgar situações que demandam evidente perigo para a sociedade. Demais, a pretensão formulada neste instante tem amparo na Lei Federal número 11.671/2008, nos termos do artigo 3º, parágrafo 5º e 10, parágrafo 1º, a saber, e aqui ele transfere o teor desses comandos legais e prossegue Sua Excelência na sua representação, em que pese ser verdadeira a afirmação da defesa de que a SERES está solicitando reiteradamente a permanência do referido sentenciado no sistema penitenciário federal, tempo mais que suficiente para o Estado de Pernambuco construir uma unidade prisional de segurança máxima para abrigar presos com esse perfil, com história de fuga de uma penitenciária de segurança máxima ou resgate com vítima fatal. Prossegue. Os dados do Departamento de Inteligência do Estado de Pernambuco devem ser considerados para perceber a necessidade da permanência do mesmo fora da área de atuação de sua organização criminosa. O Departamento Penitenciário Nacional manifestou-se no sentido de que o sentenciado ainda possui relevante potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual, sendo desfavorável ao seu retorno. O Ministério Público, considerando a alta periculosidade do apenado José Maria Pedro Rosendo Barbosa, bem como o reconhecimento da ineficiência do nosso sistema penitenciário em garantir a integridade física de autoridades judiciárias em nosso Estado, opinou favoravelmente a sua permanência no sistema prisional federal. A defesa do réu alega a ausência de provas para caracterizar a necessidade da prorrogação e da existência de fatos novos, já que os ofícios e relatórios se repetem desde a sua inclusão, aliada ao fato de sentenciado ser pessoa idosa. Em que pese a manifestação da ilustre defesa, continua aqui Sua Excelência, os fatos praticados foram extremamente graves e reveladores de extrema possibilidade de articulação do sentenciado para tentar outra fuga do deficitário e frágil sistema penitenciário de Pernambuco, que não dispõe de nenhum estabelecimento adequado para recolhimento de presos de alta periculosidade, em que pese já ter tido muito tempo para realizar a adequação de suas unidades com estrutura física e recursos humanos suficientes para abrigar presos perigosos
e em regime disciplinar diferenciado. Forte nessas razões, por Sua Excelência, a exaustão demonstrada por parte do secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, e com o objetivo de frustrar movimento de rebeliões, motins, fugas e articulação criminosa em benefício da segurança pública, valor constitucionalmente protegido em nossa Carta Magna, artigo 144, evitando riscos às políticas públicas de segurança promovidas pela Secretaria de Ressocialização, nos termos do artigo 3º, inciso 6º, do Decreto 6.877, de 18 de junho de 2009, admito a prorrogação, essa decisão, a prorrogação do preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília por mais 2 anos, sob a presidência do juiz federal da seção ou subseção judiciária local, a quem compete a decisão final sobre a matéria. Digo eu agora, pois bem, a Lei 11.671 de 2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em presídios federais, prevê seu artigo 3º que serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso condenado a provisório. Por sua vez, o decreto 6.877 de 2009, que regulamenta a Lei 11.671 de 2008, prevê elementos objetivos para justificar a necessidade da medida, dispondo que, para a inclusão de transferência, o preso deverá possuir ao menos uma das seguintes características. E transcrevo aqui o dispositivo legal e já me encaminhando para o final, senhor desembargador, senhora procuradora, e sem querer vos cansar, já que todos já têm acesso à íntegra do meu voto, eu entendo que persistem os motivos de interesse da segurança pública que determinaram a transferência do preso para o estabelecimento penal federal de segurança máxima, que é o caso, a renovação de permanência, providência de rigor que deve ser mantida. Além disso, tem-se informado que o agravante possui ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Nesse contexto, é temerosa a permanência do recorrente em unidade prisional situada neste estado, não sendo recomendado, tendo em vista o manifesto risco ostentado pelo seu retorno no que se refere ao combate às organizações criminosas no estado de Pernambuco. Em razão de todo exposto, senhores desembargadores, senhora procuradora, o meu voto é negando o provimento ao recurso, voto que põe em discussão. Não havendo querer discutir, como vota o desembargador André Rosa? Presidente, senhora procuradora, senhor desembargador Viana, senhor advogado, eu também acompanho o relator, fazendo simplesmente uma ponderação. Ainda que eu reconheça que nós possamos considerar um verdadeiro direito fundamental do preso cumprir a pena junto aos seus familiares, esse, como todo e qualquer direito fundamental, não é absoluto, tem suas restrições, suas relativizações, e essas relativizações foram trazidas brilhantemente no voto do eminente presidente e relator. Acho que estão devidamente postas no voto as razões pelas quais esse eventual direito fundamental, nessa situação concreta, merece uma restrição, e enquanto durarem e perdurarem essas razões, penso eu, assim como voto a Sua Excelência, de indeferir o pleito. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado, desembargador André. O voto do desembargador Viana? Acompanho o relator integralmente. Proclamo o resultado. A turma, a unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Agradeço a participação do doutor Luiz Fernando. Até uma outra oportunidade, doutor. Tenha uma boa tarde. Dando prosseguimento à sessão, há algum outro processo com pedido de sustentação oral? Não, Excelência. Não há. Os demais processos todos já foram votados no sistema, não é isso? Sim, Excelência. Não há nenhuma destaque ou eventual divergência, é isso? Todos com votação
todos com a votação unânime, não é isso? Pelo que eu observo, sim, todos os processos já foram votados e não há nenhuma divergência quanto ao conteúdo do voto lançado pelo relator. Sendo assim, os demais processos da pauta, diante da inexistência de qualquer destaque ou eventual divergência, consideram-se julgados à unanimidade de voto, nos exatos termos dos votos dos respectivos relatores. Eis a proclamação do resultado. Sendo assim, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, essa participação de todos e até a próxima pauta, próxima sessão. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado a todos, muito obrigado. Um abraço grande a todos. Um abraço.